Olá, estamos começando o Estúdio Folha e hoje aqui comigo novamente a prefeita Carmen Zanotto, prefeita de Lages. Prefeita, muito obrigada por ter nos atendido, por ter separado um espaço aí da sua agenda tão corrida que está nesses primeiros dias de administração. Obrigada, a gente que agradece a oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre esses primeiros dias do nosso governo municipal. Prefeita, a senhora assumiu já com um grande problema, né, que foi aquela tempestade de granizo, mas a população está observando uma resposta bastante rápida com relação a esse problema. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Exatamente, os episódios, né, foram no dia 31 à noite, mas prontamente a equipe que já estava na Defesa Civil junto com o nosso secretário atuaram e a gente deu continuidade nesse processo. Para você ter ideia, já no dia 2 começou a chegada, né, e a distribuição daí a partir do dia 3 das telhas. Esse trabalho continuou no sábado e no domingo, então agora a gente tem também a tarefa, né, de concluir todos os cadastros das pessoas que não tinham ainda registrado dano nos seus domicílios, nas suas casas, para concluir então a entrega com mais uma carga que nós estamos recebendo da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. O governador Jorginho, de pronto, né, determinou a Defesa Civil do Estado que fizesse o Coronel Fabiano toda a assistência necessária, conforme o caso do que aconteceu aqui na nossa cidade, e isso está evoluindo. Agora a gente também tem a tarefa, né, de recolher esse material que será retirado, e as nossas equipes já estão trabalhando nesta pauta também. Todas as famílias atingidas já foram atendidas. A gente sabe que foram recebidas aí 20 mil telhas, né? Todas as famílias necessitadas já receberam Conforme a as telhas. necessidade de cada uma das famílias que fizeram o cadastro. Obrigatoriamente, por força, né, da legislação e das normas da Defesa Civil, que são normas construídas em conjunto, Defesa Civil Nacional, estados e municípios, dentro dos parâmetros da Defesa Civil, porque, por exemplo, nós podemos atender as casas, né? Galpões, por exemplo, a gente não pode atender com este material. Então, e tem que obrigatoriamente estar cadastrado, ou seja, registrar a ocorrência com os dados de cada uma das famílias. Então, as famílias que foram atingidas, sim. E o prazo de cadastro está terminando nesta quarta-feira. Perfeita. Além dessa demanda, né, que foi uma urgência, uma emergência que surgiu logo nos primeiros dias da sua administração, quais são as primeiras ações que estão sendo tomadas? Limpeza, limpeza e limpeza, né? O que a gente observou? E a gente trabalhou com antecedência essa questão, a roçada, a capina, a limpeza das nossas avenidas, dos acessos, das praças, com muita intensidade. Então, a equipe do meio ambiente, com o nosso secretário Corbellini nesta frente, mas também trabalhando com a Semasa, com o nosso presidente da Semasa, o vice-prefeito Jair, na questão da coleta do lixo. E esta é mais complexa, sem medo de dizer e de afirmar isso. Por quê? Porque nós precisamos garantir o horário da coleta, nós precisamos garantir a melhoria na forma da coleta, ou seja, não pode, depois que houver descarga, né, do contentor para o caminhão, ficar resíduos no chão, mas a gente tem que trabalhar com as pessoas que catam lixo, né? E a gente tem aí grupos diferentes. Nós temos os que mexem no lixo para o material que pode ser reciclado, mas a gente também tem aqueles que rasgam os sacos para ver se tem alimentos. Então a gente tem que trabalhar com todo esse público. Precisamos garantir os horários para que o comércio e as famílias saibam o horário de colocar o lixo nas lixeiras, para não ficar durante o dia as lixeiras sobrecarregadas com aquele aspecto feio. Então, é uma tarefa intensa. Nós temos que trabalhar com a cooperativa que faz a coleta do material reciclado, porque, por exemplo, ela ficou parada do dia 20, praticamente, dos 5 caminhões, só um trabalhando, do dia 20 ao dia 6. Então, o acúmulo desse material, em especiais aquelas centrais que a gente tem de descarte desses materiais recicláveis, vamos dizer assim, as imagens são muito feias. A gente até pode disponibilizar. Então, é um trabalho que nós precisamos fazer com muita intensidade. Já melhoramos o aspecto da praça em frente ao batalhão,
né, com a troca daquela bandeira, a bandeira que lá estava, inclusive fere a legislação, porque a gente não pode ter nenhum símbolo, nem a bandeira do município, nem do estado, nem do nosso país naquelas condições que lá estavam. Mas, enfim, todos correndo, né, o nosso secretário de Obras correndo, planejamento correndo, saúde correndo, mas eu preciso registrar que todos estão muito empenhados, todos os colaboradores da prefeitura, os trabalhadores também se dedicando, né, nesse cuidado geral com nossas praças, com nossos espaços públicos, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter todo o apoio da comunidade, que é fundamental para a manutenção e a melhoria cada vez mais desses espaços. É isso que eu ia falar, prefeita. Especialmente nessa questão da limpeza da cidade, é muito importante que a população se conscientize do dever de cada um, né? Porque não adianta só a população exigir do poder público que seja feito, mas não contribuir também que a cidade se mantenha limpa, se mantenha preservada, né? Mas a gente precisa dar o exemplo, né? Com Eu não certeza. tenho a menor dúvida que a prefeitura, né, a municipalidade, nós que somos remunerados pela população, nós fazendo a nossa parte, ou seja, cuidando dos prédios públicos, cuidando das praças, cuidando das avenidas, enfim, cuidando da parte que é nossa competência, a gente vai ter as famílias cuidando do seu espaço, sabe? Eu ainda tenho muita É o efeito esperança e manada, acredito, né, prefeita? Se um faz, o acredito outro vai que a fazendo. gente vai ter uma cidade mais florida, mais cuidada, não só nos espaços públicos, sabe? As nossas empresas vão abraçar essa pauta, as famílias vão abraçar essa pauta, e aí a gente vai ter uma outra forma de apresentar a nossa cidade. A gente já conversava no ano passado com o senhor Enio, né, e o Edson, que trabalham ali no DENIT, por exemplo, nós estávamos com as rótulas da 282, o perímetro urbano de Lages, com muito mato. Eles trouxeram uma equipe emprestada, praticamente, vamos dizer assim, para fazer uma parte, mas nos próximos dias o novo contrato, porque eles estavam também sem contrato de manutenção, deve estar concluído. Acredito que muito em breve a gente vai ver o nosso viaduto lá do batalhão e todo o nosso acesso, aquelas grelhas que nós temos na BR ali, da nossa 282, recuperados, e é assim que a gente vai fazendo, né? Nessa expectativa de trabalhar muito. Também já conversamos e tivemos uma reunião com os órgãos de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, as nossas equipes da assistência social, da saúde, da nossa segurança do município, para que a gente possa olhar para esses homens e mulheres que estão nas ruas como um problema de saúde, né? Eles têm uma dependência muito alta de álcool e drogas, e a gente precisa encaminhá-los também para o tratamento. Isso foi uma reunião que aconteceu essa semana. Isso, exatamente. Já são providências que vão ser tomadas aí nos próximos dias. Isso, elas estão dentro do conjunto das ações que nós precisamos desenvolver. Era um tema que vinha preocupando muito a população, né? Muitas pessoas, aumentou muito a população em situação de rua nesses últimos meses aqui. Não só em Lages, mas vamos falar de Lages, né? Aumentou muito essa população e era uma coisa que as pessoas, incomoda muito as pessoas e preocupa também, né? Pela questão da saúde dessas pessoas que estão em rua, da condição que elas estão e também uma questão de segurança, né? Verdade, por isso que a gente precisa não só acolher no nosso centro de acolhimento com o café da manhã, o almoço, o jantar, a gente já tem uma série de procedimentos que a gente precisa pensar que é possível recuperar essa população. Eu acredito que a gente precisa fazer um trabalho muito intenso, e eu tenho uma experiência de quando participei do governo municipal lá no início com o prefeito Coruja, que a gente implantou o primeiro CAPS, né? Nós fizemos um acolhimento que foi ali na Várzea, uma casa alugada, numa chácara. Depois a gente construiu o nosso CAPS lá no tributo, e isso só foi crescendo, essa política só foi se fortalecendo, mas a gente, além do abrigo, além do acolhimento, a gente precisa dar o tratamento. A gente precisa fazer abordagem clínica e atualizar os dados, né? Saiu uma matéria, inclusive, estadual, e eu já conheci esses números quando eu estava na Secretaria de Estado da Saúde, porque houveram várias reuniões junto à Secretaria de Estado da Assistência Social, à Segurança Pública, e se fala em 300 pessoas em Lages. Nós temos que ter clareza de quantas são,
porque tem alguns que são de passagem, tem outros que os nomes estão repetidos. Então, nós temos que ter o histórico de cada um, o tipo de dependência de cada um, domicílio de cada um, ou seja, de onde eles vieram, por que eles vieram, por que eles não retornaram, né? E quais são as aptidões, o que eles sabem fazer. Porque a gente vai precisar de uma contrapartida deles também, porque eles dizem que querem trabalhar. Então, nós vamos dar as condições de trabalho para que eles possam, então, também, na medida do possível, retornar para os seus domicílios e ter um ofício, ter um trabalho. Tá certo, prefeita. Com relação à infraestrutura, a gente sabe que são muitos os problemas, mas já tem prevista alguma ação emergencial nesse setor? Tem. Nós estamos dando agilidade nas questões da Ponte Grande, que ela é fundamental. São obras que, inclusive, têm uma pendência de pagamento, e essa foi a explicação da empresa do porquê que ela está num ritmo tão lento. Nós precisamos concluir a Ponte Grande, porque o recurso está depositado na Caixa Econômica. A empresa tem que dar celeridade, tem que aumentar o número de homens trabalhando, e a gente vai aumentar a fiscalização, sem sombra de dúvida. A Belisário Ramos, que nós já temos o recurso assegurado do governo do Estado, com o ato, inclusive, do nosso governador do Estado, nasceu junto com todas as entidades do nosso município, então precisa se definir aquele projeto que será, inclusive, apresentado aos dirigentes da CIL, o projeto elaborado pelo município. Se ele estiver adequado, a gente vai para o processo licitatório, e nós temos avenidas que são importantes. Por exemplo, a gente já fez a limpeza, a capina, né, e a varredura na Avenida 1º de Maio. Mas não adianta a gente pintar os meios fios. E eu vou explicar para a comunidade por que não adianta. Porque a gente vai precisar fazer todo o recapeamento daquele asfalto. A gente vai precisar colocar meio fio onde não tem, para que as famílias possam fazer as suas calçadas. Então, a gente vai manter a conservação, mas sem a pintura, para a gente não gastar duas vezes, né? Aí passa o asfalto e tem que pintar de novo. Que a gente tem que cuidar de cada centavo do município. Perfeito. A senhora sempre mostrou uma preocupação bastante grande com relação à falta de professores no município. Alguma ação com relação a esse tema? Já foi organizado durante a transição, os professores já estão sendo chamados. A gente faz o apelo que aqueles que já receberam o comunicado compareçam à Secretaria de Educação e aos Recursos Humanos da Prefeitura o mais rápido possível, porque a nossa meta é iniciar o ano letivo com os professores na sala de aula. Temos, sim, falta de vagas para as crianças da educação infantil, mas eu estive em Brasília no dia 26 de dezembro, no dia seguinte ao Natal. Nós temos lá 4 centros de educação infantil que são de 2019. Dos 4, 2, o último prazo era agora, dia 11 de janeiro. A gente já vinha trabalhando no ano passado, assim como durante todo o período que lá estive como deputada, mas a gente precisava de uma ação forte do município. O município deu as respostas necessárias neste período de transição, nesse período mais curto. Então, 2 creches, 2 centros de educação infantil já foram aprovados, então não tem mais diligências junto ao Fundo Nacional de Educação. As 3 obras que estão paradas também terão continuidade, e as outras 2, o prazo é um pouquinho mais longo, mas a gente quer encerrar as pendências nesse período de janeiro ainda. Tá certo, prefeita. Para encerrar, a senhora tem 4 anos pela frente ainda, está só começando o mandato. Como a senhora espera ver Lages no final deste ano, nesse primeiro ano de mandato? Do mesmo jeito que cada lajano que ama a sua terra quer ver. Uma cidade limpa, uma cidade organizada, uma cidade que acolhe o setor empresarial, o setor produtivo, mas acolhe também os trabalhadores, garantido e melhorando muito. A gente precisa melhorar na área da saúde, nas nossas unidades básicas de saúde. Eu já estive no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres conversando sobre a possibilidade da gente dar mais agilidade nos procedimentos cirúrgicos eletivos. Nosso desejo é que a gente consiga operar os pacientes de Lages, das cirurgias eletivas e da região, aqui na nossa região, né? Aquilo que a gente puder fazer em Otacílio Costa, puder fazer em São Joaquim, que é de menor complexidade, ou outra cidade como Bom Jardim, Campo Belo,
a gente vai fazer, mas que Lages possa estar operando os pacientes que hoje nós temos que mandar para fora, e não são cirurgias tão complexas, por falta de condições da gente operar aqui. Então, em todas as áreas, eu tenho convicção que com muito trabalho, porque a gente está trabalhando, trabalhando, e aqui quero registrar, sim, a acolhida dos servidores do município nesta força-tarefa, porque nós precisamos de todos. Ninguém está dispensado do serviço, muito pelo contrário. Todos precisam dar o seu máximo, porque todos nós somos remunerados com o recurso dos tributos que é da população, e a gente precisa dar de volta isso para a nossa população de Lages. Tá certo, prefeita. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa sorte, um bom trabalho aí que a população espera da senhora e da sua equipe, né? E vamos esperar aí que Lages, que a população de Lages também contribua e entre, né, nessa força-tarefa para tornar a nossa cidade ainda melhor. Com certeza, eu tenho convicção de que cada lagiano, cada lagiana de nascimento ou que adotaram a nossa cidade para aqui residir, tem a mesma expectativa da gente e gostam de Lages como a gente gosta, sabe? E com a colaboração de todos, a gente vai mudar essa realidade e levantar de novo a autoestima, o brilho. Imagina, gente, nós somos a única cidade do estado de Santa Catarina que já teve um presidente da República. E eu estou falando isso porque quando a gente olha para o Memorial Tereu Ramos, a gente tem vontade de chorar. Porque aquilo não é um espaço de estar aberto, mostrando para os visitantes, porque não é digno da representação política que Lages já teve no país. Então, eu dou esse exemplo porque a gente precisa se orgulhar de todos os homens e mulheres que fizeram história no nosso município, desde o setor empresarial, dos trabalhadores até a classe política, mas a gente precisa cuidar do patrimônio público. E a gente vai dar esse exemplo cuidando do patrimônio público. Bom, obrigada. Obrigada. O Estúdio Folha fica por aqui e até a próxima.